Boa noite, minhas queridas, Cícer, Jamile. Espero que todas estejam bem e estejam ansiosas para a nossa aula de hoje, porque afinal nós vamos ter um tema bem interessante, que é execução fiscal, pontos controvertidos. Então, hoje está bem especial, né? Exatamente porque execução fiscal, ela é desafiadora, né? Especialmente para o cliente, que está num momento, né, de nervoso, está ansioso, né? E além disso, a execução fiscal, ela é cheia de nuances, né? E a advogada tem que saber lidar com esses pontos. Recentemente, eu vi o ministro Barroso, né, presidente do nosso STF, falando, né, se manifestando sobre as execuções fiscais. Ele falou que as execuções fiscais são a causa de demora dos processos, né? Quando você faz um estudo, né, para saber o tempo médio de duração dessa tramitação dos processos judiciais no Brasil, as execuções fiscais alavancam esse número. Então, vejam só vocês que nós temos questões para todos os lados e de todos os lados, né? Assim, para ajudar a gente a desmistificar pontos, né, que podem gerar dor de cabeça, nós temos uma convidada especial, né, a professora Jamile Moté, que é advogada tributarista, especialista em contencioso tributário estratégico e foco nesse estratégico, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas sempre onde eu estou num lugar, palestra, é live, é conversa, sempre surge essa palavra estratégia, né? É o planejamento estratégico, é o pensar estratégico. Então, aqui a gente já tem o profissional certo, né, para falar com a gente. Idealizadora do curso Defesa em Execução Fiscal. A propósito, ela tem, lá no perfil dela, vocês podem acompanhar o perfil dela no Instagram, @tributário.legal, e ela daqui a pouco vai lançar aí a terceira turma. Então, fica a dica para quem se interessar, tá bom, gente? Agora, sem mais demora, eu passo a palavra para você, Jamile. Muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda, tá? Passo a palavra para você. Boa noite, meninas. Cris, obrigada. É, Agradeço você em nome de todas. E assim, foi extremamente especial o seu convite, de verdade. Eu estava muito ansiosa para a gente poder começar esse bate-papo. Então, obrigada de verdade. E ter conhecido também cada uma de vocês acabou sendo até muito mais especial do que eu imaginava. E quando a gente fala em execução fiscal, vá lá, né? Eu sou muito suspeita. E é um tema que me é muito caro, então, assim, eu gosto verdadeiramente de falar sobre isso, ficaria falando por dias a fio, não é à toa que eu montei um curso específico para isso, porque realmente é uma demanda que me faz brilhar os olhos. E, de fato, é preocupante também, né? Quando a gente pensa em toda a carga processual que hoje demanda o nosso judiciário, 33% são só de execução fiscal. É tributário ponto legal, Cláudia. Então, 33% são só de execução fiscal. Veja, isso é um alarme para, primeiro, a gente perceber que existe um buraco muito mais profundo do que a gente imagina quando a gente pensa em relação ao contribuinte e à fiscalidade, mas também é um ponto de alerta, na verdade, é um chamariz para a gente perceber que isso aqui é uma grandíssima oportunidade de atuação nossa. E o melhor, ou o pior, se a gente pensar em perspectivas, né? O pior no ponto de vista do contribuinte, o melhor no ponto de vista da defesa em execução. Porque, por ser uma grande oportunidade, acaba sendo aí um ponto focal para a gente poder conseguir conquistar os nossos clientes, porque é uma necessidade eterna. A única certeza que a gente tem na área tributária hoje é que a gente vai ter cobrança de imposto e, eventualmente, ela vai ser indevida e, eventualmente, o seu cliente vai precisar de uma defesa e, eventualmente, vai ser em execução fiscal. Então, assim, é uma fonte infinita de oportunidade para a atuação.
E é uma porta de entrada, né? Obviamente, a gente tem serviços talvez muito mais complexos a serem executados na área tributária, né? O próprio planejamento tributário, quando você pensa em REPESA, quando você pensa em setor aduaneiro, consultorias que a gente vê aquelas coisas assim bem complexas, a execução fiscal ela acaba sendo talvez algo até muito mais cível, né, no sentido de processual cível, né, é, mas ainda assim ela é uma excelente porta de entrada. Você conseguindo entrar pela execução fiscal numa empresa e aquele contribuinte, aquele seu cliente confiando em você, você vai ter ali como cuidar dele, cuidar da parte financeira fiscal dele, e isso é extremamente caro. Então, assim, vejam a execução fiscal como uma grande oportunidade, dá uma olhadinha especial para ela, e não é só porque eu sou suspeita, é porque eu comecei por ela e foi ela que me deu tudo que eu tenho hoje, de verdade. Eu até tinha preparado um slide, alguns slides são do meu curso, né? Mas eu acho que eu vou começar aqui talvez mais um pouco informal, Cris, até por perceber aqui que vocês ou começaram agora, é, ou passaram agora na OAB, outras estão ainda para fazer a segunda fase. Então, eu acho que eu vou começar, não pela execução fiscal, mas eu vou começar um ponto antes, na formação do crédito tributário, para a gente poder ficar na mesma linha aqui, né? Então, quando a gente pensa em formação do crédito tributário, a gente pensa lá no início, no fato gerador, né? Na verdade, na hipótese tributária, né? Aquilo que ainda é só um plano abstrato de que, se porventura isso acontecer, ele de fato vira factual, né? Ele vira um fato no mundo real, né? Uma vez que tem ali uma hipótese de que se aquele contribuinte exercer aquela situação vai virar um fato gerador, quando se gera esse fato, a gente tem aqui instaurada uma obrigação tributária. E essa obrigação tributária ela vai se perfazer num triângulo. É aquele ente que vai cobrar, é aquele contribuinte que vai pagar e ele paga um valor. Aqui a gente começa a triangular essa relação tributária. Quem que é esse ente, quem que é esse contribuinte e qual dívida e quanto a gente está falando aqui. E isso aqui, essa triangulação, essa, né, de relação tributária, ela se perfaz, ela se formaliza com o lançamento tributário. Então, são fases da formação, veja bem, que a gente aprende ali, né, muito mais minuciosamente na faculdade, né, mas que elas são essenciais para a formação até chegar em execução fiscal. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou passando por elas? Porque se porventura, em alguma dessas fases, a gente encontrar algum tipo de invalidade, aquela cobrança futura lá na execução fiscal, ela fica capenga. Ela perde todo o seu embasamento. Então, sempre que a gente for observar uma execução fiscal, for observar um débito cobrado ali, a gente tem que entender como é que ele se formou, para a gente poder conseguir pegar esse passo a passo de validade que ele tem até chegar na execução fiscal. Então, ele vem aqui, ele se cria com aquele fato gerador, ele se instaura com a obrigação tributária, que vai instaurar essa relação jurídica tributária, ele vai se perfazer com o lançamento, é o lançamento tributário que vai dizer esse é o contribuinte, esse é o ente que realmente pode efetuar essa cobrança, e esse é o valor e esse é o débito. E a partir daqui vai ser entregue para o contribuinte a possibilidade de se defender. Quando ele se defende falando, olha só, esse débito aqui está errado, esse débito aqui eu não fiz esse fato gerador, ou ele foi lançado de maneira errada, ou esse valor não está correspondente, ele impugna. Quando ele faz essa impugnação, ele instaura o processo administrativo fiscal. Ao instaurar o processo administrativo fiscal, a gente começa toda uma fase de conhecimento, de novo, averiguar quem é o ente ativo, averiguar quem é o sujeito passivo, averiguar aquele débito, aquela cobrança, aquele valor. Então, passa por todo um processo efetivo de conhecimento.
que ao final vai dizer se aquela cobrança é devida ou não, se os sujeitos passivo e ativo estão corretos. Terminou o processo administrativo, tá correta aquela cobrança, vai ser inscrito em dívida ativa. E nesse momento a gente constitui de fato o crédito. Uma vez constituído o crédito, se inscreve em dívida ativa e esse crédito ele vai se formalizar através da certidão de dívida ativa. Essa certidão, ela, pura e simples, vai ser todo o embasamento da execução fiscal. A execução fiscal, ela é inteiramente embasada, fundamentada, ela é suportada pela certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa, que formaliza o crédito, veja bem, a gente passou por várias fases aqui, né? Cada fase estava dando a essa certidão vestimentas de legalidade, validade, exigibilidade, liquidez, certeza. Então, essa certidão ela entra na execução fiscal com dois pressupostos. Ela é líquida e ela é certa. Isso quer dizer o quê? Que ela está pronta para ser executada. A ação de execução fiscal ela tem natureza executória. E parece óbvio, né? Claro, ação de execução, natureza executória. Só que aqui ela é um pouquinho diferente do processo civil. Aqui ela vai ter nuances que vão ficar muito mais evidenciadas quando a gente faz o confronto de ação de execução e ação de conhecimento. Porque a gente tem uma tendência natural de entrar numa execução fiscal e querer defender o nosso cliente com todos os meios de defesa possível, com todas as provas possíveis, com todos os argumentos em matéria de defesa possível, só que a gente já não pode mais fazer isso. Por quê? Porque a fase de conhecimento, aquela fase onde a gente constitui o sujeito passivo, ativo e o valor, ela já passou. Então, a fase de execução, ela é extremamente limitada. Ela é tão somente uma ação de cobrança. Por isso que a gente reforça essa natureza executória, que é para se entender logo de cara que a gente não está lidando com uma ação de conhecimento, a gente está lidando com uma ação de execução. Então, você não vai poder alegar todo tipo de matéria de defesa, exceto se você instaurar uma nova ação de conhecimento. A gente já vai chegar lá. Isso que eu estou querendo te dizer em relação às certidões de dívida ativa. Elas têm todas essas vestimentas, né, de liquidez, certeza, exigibilidade, ela entra na execução fiscal com esse pressuposto, que é relativo, não quer dizer que a gente não possa questionar, a gente pode questionar sim, mas ela entra com essa carga positiva em relação à sua confiança, à sua fidedignidade, por assim dizer, em relação ao que a Fazenda Pública está cobrando. Então, veja, a gente já entra na execução fiscal perdendo, né? Porque a gente tem que confrontar uma prova que já é tida como certa, que já é tida como líquida. Aqui mora uma das grandes controvérsias da execução fiscal. É você ter que lidar com uma prova constituída pela Fazenda e muitas vezes de maneira unilateral, porque o contribuinte não foi sequer notificado daquele lançamento, sequer teve a oportunidade de ter impugnado, de ter instaurado um PAF, né, um processo administrativo fiscal. E aí ele é surpreendido com uma execução fiscal com um título que está certo e líquido, e aí como é que a gente defende isso? Né? Então, essa controvérsia talvez eu a eleja como sendo uma das grandes controvérsias da execução fiscal. Mas a gente segue. Ela vem líquida, ela vem certa, ela vem embasando toda a execução fiscal. E tanto é forte isso que se porventura essa CDA ela tiver qualquer tipo de vício, essa certidão de dívida ativa, ela tiver qualquer tipo de vício, invalidade, a execução fiscal é extinta. Ela fica completamente contaminada. A lei de execuções fiscais ela vai elencar obrigatoriamente tudo que precisa vir necessariamente na CDA. Se vocês pegarem ali a lei de execuções fiscais, parágrafo 2º,
Desculpa, artigo 2º, parágrafo 5º, lá vai estar elencados os requisitos de uma certidão de dívida ativa. Se não tiver nenhuma daquelas linhas, se faltar uma daquelas linhas, a CDA está inválida. A gente fundamenta para que aquela execução fiscal seja extinta. Tão forte que é uma CDA, porque se ela está inválida, ela acaba com toda a execução fiscal. Então, veja, percebem que se eu tenho uma prova cabal em execução fiscal, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu entro numa execução fiscal é analisar essa prova? Porque eu posso simplesmente conseguir que ela seja invalidada sem precisar ficar fazendo análise de débito, vendo se realmente aconteceu ou se não aconteceu. A gente pode aqui fulminar uma execução fiscal com uma simples invalidade de CDA. E simples que eu falo, que às vezes a gente identifica isso de maneira simples, não quer dizer que o juiz vá acatar isso de maneira rápida. Muito pelo contrário, vocês vão perceber que tem juízes que são extremamente fazendários. Mas, certo é que a gente percebe aqui que o primeiro passo, quando a gente encontra uma execução fiscal, é analisar o que dá fundamento a ela. Certidão de dívida ativa. E o melhor jeito de você analisar isso, uma certidão de dívida ativa, é você fazer um cara crachá. A lei de execuções fiscais com a CDA é literalmente um cara crachá. A lei de execuções fiscais, ela fala assim, tem que ter o número do processo administrativo. Pega lá e fala, cadê o número aqui? Aí procura, tá aqui. Tem que ter tal coisa. Cadê tal coisa? Deixa eu ver se tá aqui. Tem que ter o número lá do devedor e do co-devedor. Deixa eu ver. Tá aqui. Tem que ter aqui as folhas que foi inscrita aquele crédito na hora do lançamento. Deixa eu ver. Tá aqui. Então, você vai realmente fazendo um cara crachá. E se não tiver, você pode alegar com tranquilidade a invalidade daquela CDA. E a gente segue. A lei de execuções fiscais, ela não fala nada, inclusive, em relação à forma como a petição, que é um outro ponto de divergência em relação ao processo civil, né? Porque no civil a gente tem toda uma estrutura que a gente tem que seguir ali para montar uma petição inicial. Se não fizer, a gente corre o risco, inclusive, dela ser inépita. Tem que ter várias informações ali obrigatórias. Na execução fiscal, não. A execução fiscal, essa roupagem que ela tem de ação executória, tira dela essa necessidade de uma ação de conhecimento que precisa desses elementos todos para ser válido, né? Então, aqui não sei se vocês já viram, se vocês estão... Até tem aqui, na verdade. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vocês verem a petição de execução fiscal. Peraí. Como é que eu faço para compartilhar? Compartilhar a tela? Ali Você já embaixo, está naquele como isso. Tá. Deixa. Não tem um botãozinho Eu achei aqui o verde? compartilhar. Nada verde, share screen. É isso. Vocês estão vendo minha tela? Agora sim. Sim. Sim, eu não vejo vocês, tá? Então, Peraí, só para vocês deixa saberem. eu. A gente tá vendo. Mas não Tá, dá pra beleza. ver tanto as letras, né? Mais o layout. É só para vocês verem como é que é. É só isso daqui, uma petição de execução fiscal. É só isso. Alguns parágrafos, o município ele vai simplesmente, a fazenda, no caso aqui, é uma execução municipal, ele vai apenas apontar ali os artigos da LEF, falar um pouquinho daquele caso ali rapidamente, às vezes nem fala, e pronto. O que vai embasar toda a petição inicial é a CDA. A CDA, ela instrui a petição inicial. É como se ela fosse um complemento à petição inicial. Por isso que quando a gente fala que se ela estiver inválida, a gente fulmina a execução fiscal porque ela é a execução fiscal, por assim dizer, né? Vou parar de compartilhar, tá? Porque eu prefiro ver vocês aqui. Parou de compartilhar já? Já. Tem algum bate-papo aqui, eu não sei se me pergunta.
Não, não. É só a Jéssica dizendo que precisava passar pro celular. Tá, beleza. Então é isso. Então a gente passa, né, por uma primeira fase aí de até chegar na execução fiscal. Até aqui teve alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Eu devo entender que vocês entenderam tudo ou que vocês não entenderam nada? Entendemos tudo. Entendemos tudo. Então tá bom. Sim, foi compreensível. Ok, ok. E aí a gente passa, então, a fazer uma análise agora de como é que aquele contribuinte que vão contratar vocês, como é que vocês, como advogadas, podem defender o cliente de vocês, né? Então, assim, quando eu falo que é uma ação executória, que fica tudo mais restrito em relação ao que pode ser alegado, o que não pode ser alegado, qual matéria de defesa, qual prova pode ser utilizada, isso é muito real. A ação de execução ela não comporta dilação probatória, ela não comporta todos os elementos de defesa que aquele contribuinte eventualmente vai querer utilizar. E aí, não era assim antes, mas foi se criando doutrinariamente a necessidade de ter uma peça que pudesse comportar uma dilação probatória reduzida, elementos de defesa reduzidos, porque às vezes estava muito patente que aquela execução fiscal era inválida. Às vezes o vício estava exatamente no sujeito passivo, que não deveria nem estar ali. Às vezes aquele crédito estava prescrito, aquele lançamento tinha tido decadência. Então, foi se tendo situações em que, para que eu vou usar uma outra ação de conhecimento, os embargos da execução, vou chegar lá, sendo que eu posso atravessar uma petição aqui que não tenha tanta formalidade para poder dizer o óbvio, uma coisa que vai fulminar a execução fiscal, que vai extinguir a execução fiscal, e eu não preciso nem ficar protelando muito. E aí a gente criou, a gente quem, né? Eu não estava no meio, mas criou a figura da exceção de pré-executividade. Ela é uma peça dentro da execução fiscal que a gente apresenta para poder dizer ou trazer elementos de defesa que são facilmente comprovados. E quando eu digo facilmente comprovados, eu quero dizer o quê? Eles não vão demandar dilação probatória. Eles são muito fáceis de serem averiguados. As provas que vocês vão levar para poder validar a sua argumentação, ela é muito fácil de ser averiguada. Então, a EP, ela veio para poder simplificar. E aí acabou se tornando uma peça de defesa, um meio de defesa, hoje já é largamente utilizado. E o que eu indicaria é, se você tiver na dúvida se você utiliza a EP ou não, se o que você quer alegar comporta utilizar da exceção de pré-executividade, se pergunte assim, o que eu vou alegar? Ele tem um condão de extinguir a execução fiscal? Ainda que parcialmente, por exemplo, um débito de R$1 milhão. Você percebeu que, na sua avaliação, que 50% dele está prescrito. Então, veja, você vai extinguir parcialmente a execução fiscal. Você pode alegar isso em EP. A pergunta sempre vai ser essa. O que eu quero alegar tem o condão de extinguir a execução fiscal, ainda que parcialmente? Se a resposta for sim, você pode utilizar a EP. Se a resposta for não, se você perceber que aquilo ali vai gerar uma discussão para além da conta, sabe aquela coisa de você falar, fazer a pública falar também, você falar também, enfim, você vai gerar esse campo de batalha, não vai comportar. A execução fiscal não comporta uma batalha nesse nível. Mas, antes da EP, antes de termos essa, talvez, defesa mais simplificada, essa possibilidade de apresentar uma defesa mais simplificada, sempre existiu a figura dos embargos à execução fiscal. Então, quando a gente pensa em matéria de defesa, digo, em meio de defesa da execução fiscal, a gente sempre vai pensar logo de cara nos embargos da execução fiscal, que é uma ação de conhecimento. Então, ela consegue comportar
tudo que eu tenho para dizer, absolutamente tudo. Ela consegue comportar um conjunto probatório complexo, complicado, extenso, que demande ali, de fato, uma discussão. Os meus meios de defesa, o que eu vou alegar, eu posso alegar o que eu quiser, porque é uma ação de conhecimento. E por ser uma ação de conhecimento, ela comporta essa robustez, essa firmeza no que eu preciso alegar para poder tentar desconstituir aquele crédito cobrado. Então, as embargos da execução, aí como matéria oficial, como meio oficial de defesa, ele foi deixando de ser utilizado por conta da exceção de pré-executividade. E isso por quê? A exceção de pré-executividade, como eu falei, você atravessa ela ali, né? Você apresenta ela na própria execução fiscal, você não tem que pagar custo, você não tem que pagar absolutamente nada para ter aquela avaliação do que você está alegando, diferentemente dos embargos da execução, que como meio de defesa, ela é uma defesa que se limita pela parte financeira. Acreditem só. Para o contribuinte conseguir embargar, para o contribuinte conseguir ter os seus argumentos apreciados, ele precisa garantir o juízo. Ele precisa depositar o valor integral do que está sendo cobrado. Imagina um crédito de 1 milhão. Imagina um crédito de 500, que seja de 10 mil, dependendo do que é o seu cliente, de quem é o seu cliente, é muito dinheiro. Para mim é muito dinheiro, inclusive. Deus me livre, gente. Pensa, você precisar depositar aquele valor para que a sua defesa seja apreciada. Jamile, eu ia usar a prescrição intercorrente. Mas aí é que tá. A prescrição intercorrente, ela se passa depois de um tempo. E se ainda não tiver passado esse tempo? Entendeu? A gente tem vários melindres até a gente conseguir constituir uma prescrição intercorrente. São muitos anos que se passam aqui, né? E às vezes, é claro que a gente entra numa execução fiscal, o que a gente mais quer é perceber que aquela execução fiscal ela é de 10 anos atrás, é tentar emplacar uma prescrição intercorrente, ou perceber que aquele crédito ele prescreveu de outras formas, ou achar que aquele lançamento decaiu. E assim, deixa eu só talvez alinhar aqui, voltar um passo atrás, não sei se vocês estão familiarizados com esses temas, decadência, prescrição, vocês estão? Me falam. Sim? Todas sim? Eu estou. Estamos sim. Beleza, então. Decadência são 5 anos para a Fazenda Pública lançar. Prescrição são 5 anos desde da constituição definitiva do crédito para que aquela dívida seja ajuizada, aquela cobrança, né? E aí depois, na prescrição intercorrente, já com o processo em curso, 5 anos mais 1 ano do processo parado. A gente nem vai chegar lá. Mas se vocês estão ok, beleza. Então, assim, é lógico que a gente quer chegar na execução fiscal e já encontrar esse tipo de demanda mais simplificada, né? Mas a realidade, ela é mais caótica, assim, né? A gente acaba encontrando situações muito complexas, que não tão boas para a gente poder pegar em relação a essa facilidade, né? E aí, voltando, em termos dos embargos da execução, a gente encontra um cenário onde a gente precisa, para que a nossa defesa seja apreciada, fazer o depósito daquele dinheiro, daquele valor. E assim surgiu, inclusive, as garantias, né? Que a gente fala em garantir o juízo, né? Como é que você consegue garantir o juízo? A lei de execuções fiscais, ela traz algumas modalidades de garantia do juízo, o depósito, obviamente, é uma delas. Você tem a carta-fiança, que é o contribuinte que vai até o banco ali e tenta que aquele banco emita uma carta-fiança, né? Basicamente sendo um fiador, por assim dizer, daquela dívida na execução fiscal, ou o que é mais comumente utilizado nas empresas,
o seguro garantia. Você contrata empresas de seguro para que elas façam esse aporte financeiro naquela execução fiscal. Você paga ali um boleto, um prêmio mensal e tal, mas você consegue que a sua defesa seja apreciada através dessa garantia do juízo. Hoje em dia, a gente consegue que isso seja apreciado até de forma parcial, tá? Que antigamente a gente só conseguia quando a gente depositava integralmente o valor. Hoje em dia, se você deposita um pouquinho só, tem até uma discussão se valores ínfimos em relação ao todo, né? Também teria esse condão de valer para fins de garantia e apreciação, né? Da sua defesa. E já está muito pacificado que, ainda que você faça só um depósito parcial, ainda que seja só uma garantia parcial, você vai ter os seus embargos apreciados. E a penhora também é um excelente meio de se garantir o juízo, né? Então, a gente tem aí como garantia do juízo a penhora, o depósito em dinheiro, a carta-fiança ou o próprio seguro garantia. E aí a gente consegue que aquela execução fiscal seja de fato questionada como deveria ser questionada. Roberta? Sei que fosse a mãozinha. Tem que levantar aqui, aí eu fico procurando onde que. Eu nem sei como que tira isso. Mas enfim, eu fiquei pensando nisso que você falou agora, porque se eu tenho uma execução, vamos supor, de R$ 100, e eu garanti 25, eu vou conseguir ainda discutir embargos? Porque a Fazenda vai falar, olha só, eu tenho ainda o valor de 75 aqui, que você não garantiu, e eu quero prosseguimento da execução. Sim para as duas coisas. Veja bem, a gente consegue hoje, né? A gente consegue que seja apreciado os embargos, mas por não ter um depósito integral, a gente não consegue a suspensão da execução fiscal. Isso quer dizer basicamente o quê? Que a Fazenda Pública ela vai continuar tentando penhorar os seus bens, ela vai continuar tentando buscar nos bancos, nas suas contas bancárias, valores para que sejam penhorados e bloqueados, para que ela possa, no futuro, converter em renda para ela. Então, com valor parcial, você consegue, sim, embargar e ter os seus embargos apreciados. Mas, por não ser integral, a execução fiscal ela não fica suspensa. Então, ela continua acontecendo, no sentido de que ela continua ali gerando um efeito de sempre buscar dinheiro em banco, sempre buscar penhora de bens. É complicado, minha amiga. Mas é isso. Vamos nós. Estou tentando pegar para vocês aqui alguns pontos controvertidos que eu acho interessantes. Tem um muito bom. Sobre o sujeito passivo. O sujeito passivo, ele vai ser... Vamos pegar uma empresa que a gente consegue visualizar a figura de devedor, co-devedor e de responsabilidade solidária aqui. E a gente tem aqui uma controvérsia muito grande em relação ao responsável tributário, em relação ao redirecionamento da execução fiscal para um sócio de uma empresa, né? Então, você imagina que uma empresa está sendo executada e a Fazenda Pública percebe ali indícios de responsabilidade do sócio em relação àquela dívida tributária. Talvez eu não consiga aprofundar, inclusive, Cris, depois, se você quiser, a gente pode marcar uma aula só sobre redirecionamento, porque é um tema que renderia com tranquilidade uma aula inteira, mas só para poder pincelar rapidamente aqui os meandros que a gente encontra no que tange a responsabilidade tributária, subsidiária, solidária do sócio na execução fiscal. E aí, lembram que eu falei que a ação de conhecimento nossa é o PAF? Isso é muito importante porque o sócio que ele entra na execução fiscal por meio do redirecionamento, se porventura ele tiver com o nome na CDA, que basicamente vai querer dizer que ele passou por aquela ação de conhecimento, ele passou por aquele PAF, então se constituiu a CDA com o nome dele, ele não pode utilizar da EP.
da exceção de pré-executividade, desse meio muito mais simples que a gente tem, ele não pode se utilizar, porque em tese ele já se defendeu, isso, né, muito em tese, ele já se defendeu lá no processo de conhecimento. Ele só consegue se utilizar neste contexto dos embargos à execução. E veja como isso é complicado, né? Porque se ele não tiver condições de garantir o juízo, como é que ele faz? O que que ele faz? Como ele se defende? Né? Então, assim, isso é muito complexo. Isso é uma grande controvérsia. Talvez eu a eleja como a maior do setor, assim. Porque ela acaba atingindo os sócios de uma maneira muito covarde, por assim dizer. Enfim, mas, Cris, por favor, marque uma aula para a gente poder falar sobre isso, só sobre isso. Tá? E aí, esse sócio, se porventura ele não tiver o nome na CDA, o que eu vou entender que ele não participou daquele processo de conhecimento, então não foi dado para ele nenhuma oportunidade de defesa, nem nada. Então, ele tem aquela execução redirecionada, ou seja, ele é um sujeito novo àquela ação. Aí, nesse caso, ele consegue se utilizar tanto da exceção de executividade quanto dos embargos à execução, mas somente nesse contexto. Um outro ponto também de controvérsia muito importante, muito boa, é no que tange a garantia do juízo nos embargos à execução fiscal. Então, a gente vai ter sempre essa regra, né? A gente embarga, garante o juízo para que a nossa defesa seja apreciada. Mas recentemente digo, em 2021, para mim ainda é recentemente, o STJ ele trouxe um repetitivo muito importante para a gente. Um repetitivo que vai dizer basicamente o seguinte: olha só, contribuinte, executado, se você não tiver condições e você conseguir me comprovar de maneira inequívoca que você não tem condições financeiras de garantir o juízo, somente nessa possibilidade, tá? Eu preciso de prova cabal que você não dá conta de fazer isso. Eu vou aceitar os seus embargos sem que você precise garantir o juízo. Só que, assim, isso é muito difícil de conseguir. Muito difícil de conseguir. A Fazenda Pública, ela precisa concordar. Ou seja, para a Fazenda Pública concordar com isso, é porque tem que ser algo realmente notório que aquele sujeito passivo não tem condições de garantir o juízo. E, novamente, uma vez que, ainda que ele consiga aqueles embargos para ser apreciado sem garantir o juízo, ainda assim a execução fiscal ela não se suspende. Continua rodando a tentativa de penhora, a tentativa de bloqueio de valores bancários, ela não é suspensa, tá? Eu conseguia 2 vezes com o mesmo cliente que ele tivesse os embargos aceitos sem garantir o juízo. Na ocasião, é uma empresa que tinha um passivo milionário, ela devia mais de 9 milhões, isso estava na linha da contabilidade dela. Então, eu consegui comprovar isso com mais facilidade. Peguei todos os documentos contábeis daquela empresa e falei, seu juiz, olha aqui, meu cliente não tem condição alguma de garantir o juízo. Alguma. E a gente precisa aqui discutir temas como aí tinha invalidade de CDA, tinha prescrição, tinha questões do próprio débito ali, que a gente tinha que discutir se era devido ou se não era devido. Ou seja, era um tema que não comportava a EP, porque eu precisava alargar aquela discussão. Eu precisava ir para os embargos da execução, e aí meu cliente não tinha condições, eu consegui comprovar isso de maneira rápida, e o juiz entendeu que sim, que a gente poderia prosseguir sem que se garantisse o juízo. A Fazenda Pública concordou, só que a execução fiscal não ficou suspensa. Tem dúvida aí? Acho que alguém falou alguma coisa? A Ana Flávia, ela fez uma pergunta no nosso chat. Ela pergunta, mas nesse caso, que o sócio incluso, né, não tem condições financeiras de garantir o juízo para opor embargos, não seria o caso de uma exceção de pré-executividade? Vai depender se o nome dele vai para uma CDA ou não.
Por isso que é muito importante a gente entender como que se deu a fase de conhecimento, né? Porque a gente entende o seguinte, veja, se aquele sócio está com o nome na CDA, ele teve uma oportunidade de defesa lá no PAF. Então, ele poderia ter se defendido ali. Basicamente, o sócio ele vai dizer que ele não deve estar figurando naquele polo passivo, né? Então, ele teve aquela oportunidade. Então, quando aquele crédito se constituiu, foi inscrito em dívida ativa, lavrou ali a CDA e o nome dele está lá, a gente vai entender que passou por todas as fases de um processo legal e aquela dívida foi validada. Então, ele não pode agora levantar na execução fiscal novamente matérias da fase de conhecimento. Mas ele pode fazer isso numa ação de conhecimento. E a ação de conhecimento são só os embargos à execução. Então, ele não pode fazer isso na execução fiscal, porque a execução fiscal é só uma ação executória. Ela está ali só para poder executar. Ela não está ali mais para poder conhecer os argumentos de defesa daquele sócio, no geral, daquelas pessoas que estão ali figurando no sujeito passivo, no polo passivo, desculpa. É diferente de quando o nome dele não está na CDA. A gente vai entender que, só para poder concluir, a gente vai. Acho que a professora caiu. Caiu, né? Porque caiu aqui para mim. Caiu sim. Caiu, né? Ah, agora voltou. A gente está ouvindo, mas não está vendo. Tá. Agora está tudo certinho. Isso. A gente pode ver. Então, é diferente de quando ele não tem o nome na CDA, ele é um estranho àquela discussão. Ele não sabe o que está acontecendo ali. Ele sabe, ele foi colocado ali de maneira aleatória, entre aspas, né? Mas assim, ele não sabe qual que é o foco daquela discussão, por que que ele está ali. A Fazenda Pública entendeu que teve indícios de redirecionamento, mas ele é um estranho àquela discussão. Ele não participou da fase de conhecimento. Aí, nesse caso, sim, ele pode se utilizar da EP, da execução de pré-executividade, porque basicamente ele vai dizer, olha, eu não deveria estar aqui, eu não deveria figurar no polo passivo dessa demanda. E ilegitimidade do sujeito passivo é uma matéria que super é comportada pela EP. Então, se eu pudesse elencar aí algumas matérias que são comportadas pela EP. Prescrição, decadência, matérias de ordem pública no geral, a própria ilegitimidade passiva, outras matérias que vocês entendam, né, que são extintivas, às vezes juros que estão exorbitantes, às vezes uma multa que se entende que tem um grau de confisco ali, né, que a gente acaba aí ferindo o princípio do não confisco, né, às vezes uma multa de 150%. Então, assim, ela é exacerbada, né, então são matérias tá entrando um monte de janela para mim aqui. Desculpa, pessoal. São matérias que. Caramba, desculpa. Começou a entrar um monte de tela aqui na minha frente do antivírus. Não, é do antivírus, que ele vai abrindo um monte de janela e não sai nunca. Eu acho que eu me perdi um pouco, mas é basicamente isso, tá? Então, são matérias que a gente consegue ali, basicamente, elencar como matérias elegíveis de defesa em EP, especificamente em EP, tá? Então, a gente sempre vai ter esses meios de defesa dividido, né? Execução de executividade, embargos à execução, e aí, quando a gente precisar que a gente tenha a nossa defesa de maneira mais alargada, né, que seja mais discutida, que a gente sabe que vai entrar no campo de batalha, que vai ser longo, essa luta, a gente vai para os embargos à execução. Oi, Roberta. Eu fiquei pensando, para eu
alegar, por exemplo, juros mais altos do que a Selic, que é uma coisa muito comum. A gente tem uma execução fiscal e aí, geralmente, eles colocam atualização monetária, mais juros maior que a Selic e a gente vai impugnar nessa parte. Eu já vi muito falando sobre isso em embargos da execução fiscal. Mas na EPE, porque não entraria uma discussão, entende? Porque a Fazenda ia ter que também se manifestar, eu fico pensando que isso demanda dilação, sabe? Sei. Mas a Fazenda, ela sempre se manifesta, tá? A EP, ela não quer dizer que vai ser uma peça de defesa que vai ser apreciada de maneira unilateral, por assim dizer, né? A Fazenda Pública, ela sempre vai se manifestar, a gente sempre vai poder replicar, por assim dizer, né? Ela só não vai demandar aquela complexidade toda de uma ação de conhecimento igual os embargos demandam. Eu, particularmente, gosto, se o meu cliente não tem condições de embargar, eu gosto de pegar os juros como mais um ponto de defesa para tentar baixar aquele débito, né? A gente tem que entender assim, basicamente assim, o meu cliente ele consegue garantir o juízo minimamente, ainda que seja ofertando bem a penhora, no final do dia eu vou conseguir embargar, porque se eu posso embargar, eu prefiro que toda discussão vá para os embargos, inclusive discussões, temas de defesa que poderiam ser facilmente analisadas em app, mas eu prefiro que vá para os embargos, que ali eu consigo destrinchar toda a minha defesa num único local. Sem falar que, uma vez que você utiliza argumentos em app, você preclui aqueles argumentos. Você não pode mais utilizar eles nos embargos da execução. Então, quando a gente até fala sobre a estratégia, né, Cris? Defesa estratégica, contencioso estratégico, muito é isso também. Você entender como funciona essa divisão de matéria de defesa, o que pode ser alegado aqui, o que pode ser alegado ali, ou se vai tudo junto para cá, porque você acaba fulminando algumas matérias de defesa se você as antecipar na execução de pré-executividade. Mas aí depende muito da realidade do seu cliente, né? Se o seu cliente consegue embargar, tá ótimo. Mas se não, acho que vale muito a pena ele tentar via app, ainda que seja juros, Selic, esse confronto. Porque eu lembro também que eu acho que o começo da conversa foi falando que a gente alega em EPE o que pode extinguir a execução fiscal. Se eu vou falar de juros abusivos, ou os juros mais altos que a Selic, por exemplo, isso não tem condão de extinguir a execução, né? Porque, na verdade, ele Ele não só tem vai condão de extinguir a reduzir. execução, ele tem um condão, na verdade, de extinguir parte do crédito, né? Porque o crédito ele é composto do principal, juros e multa. Então, se você consegue ali uma baixa nos seus juros, então você entra numa execução que está te cobrando, sei lá, 50 mil, e os juros ali você consegue que caia para 40, você está extinguindo parte daquele crédito. É nesse sentido, entendeu? Entendi. A execução fiscal, você pode correr ela pelo montante total ou parcialmente. É igual uma prescrição. A prescrição, ela também é parcial, se de fato for, né? Então, você corta ali, né, aquele crédito. Ótimo, obrigada. E aí, bom, e aí que a gente segue, né? Assim, esses meios de defesa sempre vão gerar essas dúvidas, mas a dica que eu vou dar para vocês é sempre essa, né? Fazer essa análise do que o seu cliente pode, qual é o contexto dele em relação até a dinheiro financeiro, se eles conseguem embargar, se não conseguem embargar, se tem como fazer uma penhora, às vezes ele consegue ofertar um bem a penhora, e aí simplifica muito a nossa vida também, que aquilo ali a gente sabe que vai ser aceito para fins de garantia do juízo. E aí a gente consegue seguir com aquela discussão via embargos à execução. Deixa eu só passar aqui no meu material, para eu ver se eu não estou esquecendo nenhum ponto com vocês. Eu anotei aqui algumas coisas que podem ser pontos controvertidos, para a gente poder conversar. Eu falei. Bom, um ponto importante aqui vai ser o da citação. Aonde é que a gente tem que se preocupar com a citação?
A citação, ela acontece via de regra por AR, né? Pelo correio. Primeiro ponto que ela é sempre muito complexa, muito complicada, na verdade, porque basta que ela chegue lá no endereço do executado e pronto. Quem vai receber, se é o executado, se é um terceiro, desde que chegue no endereço dele, isso não importa. Ela vai ser tida como válida. Isso é um ponto 1, tá? Ponto 2, citação por edital. É a citação que é a última das modalidades. A última tentativa, né? Já tentou citar por AR, tentou citar por hora certa, tentou citar, enfim, por oficial de justiça, não conseguiu, e aí sim a gente cita por edital. E aí, nesse meio tempo aqui, a gente tem algumas questões que a gente acaba verificando. Ponto 1, bloqueio de valores bancários, né, que é a penhora online, né? Quando é disparada aquela petição inicial, o despacho que ordena a citação, ele já vem pedindo que seja averiguada as contas bancárias daquele executado. Isso ainda não é uma penhora, isso é um arresto. Basicamente, essa é a diferença de penhora e de arresto, né? Arresto é antes da citação, penhora é depois da citação. E aí, se tiver algum tipo de bem arrestado ou um valor bancário que foi bloqueado ali a título de arresto, depois ele é convertido em penhora quando a citação ela é efetivada. Mas a gente tem ali o despacho fazendo a citação já pedindo ali um bloqueio dos valores bancários. E aí, qual que é a grande questãozinha aqui? Que muitas vezes tenta-se converter esse bloqueio em penhora. E isso não pode acontecer nunca, tá? A penhora online, ela nunca pode acontecer antes da citação por edital. Penhora é tão somente na validade da citação. O arresto eu posso pedir para Trocar a garantia? Claudinha pergunta, o arresto eu posso pedir para trocar a garantia? No arresto. Uma vez que você entra na execução fiscal, você tem a citação válida, você consegue ofertar bens à penhora. Você consegue, inclusive, pedir que se troque uma substituição de penhora, tá? E aí a palavra não vai ser arresto, vai ser penhora mesmo, tá? Porque o arresto ele é uma condição pré-citação, né? Ainda não teve citação, então a gente ainda chama de arresto, um valor bancário que foi bloqueado, mas quando você entrou aqui na execução fiscal, teve a citação. Se não teve a citação porque você foi efetivamente citado, teve a citação porque você compareceu de maneira espontânea. Então, teve a citação aqui para fins legais, né? E aí, mas você consegue sim, tá? Você consegue pedir que seja substituído caso tenha tido algum tipo de arresto anterior ou de alguma penhora ali já depois da citação, ou você pode também tanto ofertar quanto pedir substituição, tá? Jamile, desculpa, eu tive que entrar aqui, tá em inglês, e eu não consegui achar aqui a mãozinha, tá? No arresto, então, não ficou. Eu estou com dúvida, então, no arresto, porque o arresto é antes da citação. Por que acontece o arresto, então, sem ele ter sido citado? Mas é exatamente isso. Ele é antes da citação. É uma medida, porque veja bem, a execução fiscal ela é uma ação de execução. Aqui a gente está entendendo que esse crédito ele está válido, esse crédito está correto, e agora eu vou tão somente executar a minha dívida. Eu já passei por toda a fase de conhecimento. Então, a figura do arresto antes da citação é uma figura super comum, porque eu já validei que aquele crédito existe, agora eu quero tão somente receber, acaba sendo uma medida que, mais do que comum, ela é imperativa. Tanto que você vê isso no despacho que ordena a citação. Você já vê ali pedindo para que tenha os bens arrestados e sempre, 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 já oficiando os bancos para que haja algum tipo de bloqueio caso tenha dinheiro ali naquela conta, tá? Mas arresto sempre vai acontecer nesse momento, tá? Quando do despacho fazendo a citação, logo na petição inicial, a Fazenda Pública já pede isso, porque parte do pressuposto
que ele está querendo agora só executar. Entendeu? Aqui não vai ter aquela discussão mais se é devido ou se não é devido. Digo, vai ter a discussão, você pode instaurar essa discussão. Mas em termos de natureza de ação, acaba sendo muito mais célere, porque a gente já entende que já houve a discussão se era devido ou não. Tá? Mas você pode discutir, mas ainda sim, nesse contexto aqui, para você poder decretar um arresto, eles já partem desse pressuposto, que aquela dívida é certa. Não sei se eu consegui te responder. Sim, conseguiu sim, obrigada. Então, e aí tem só esse meandrozinho, tá? De sempre observar se porventura o arresto continua sendo só um arresto, se teve a tentativa de penhora, de conversão de penhora antes da citação, uma penhora online efetivamente, porque isso não pode acontecer. A penhora online não pode acontecer antes da citação por edital. Dúvidas em relação à citação? Uma. Então, eu vou entrar. Desculpa, pode falar. Desculpa, professora. É que eu fiquei pensando esses dias, porque eu tive um cliente que ele veio me questionar se ele já tinha sido citado numa execução fiscal, porque o débito já estava lá no conta corrente dele, impedindo CND. Mas para mim tá certo, assim, porque o cliente perguntou, já teve citação? Porque esse débito está aqui atrapalhando minha CND. Mas para mim se a gente já tem uma execução fiscal, não tem que essa pergunta não faz sentido, porque o débito está exigível, está tudo certo, então assim, sua CND não precisa sair mesmo, a não ser que você tenha uma decisão ou de suspensão da exigibilidade do crédito, enfim, alguma questão mesmo suspensiva, né? Exatamente. Na verdade, esse débito está lá no conta corrente dele desde muito, muito, muito antes, né? Então, assim, ele aparece especificamente lá na hora que ele é lançado, né? Aí, quando você entra com o processo administrativo, ele é suspenso. Ele fica lá suspenso. Então, ele não pode ser exigido, ele não pode ser cobrado, né? E aí ele volta a ficar exigível quando acaba o PAF de vez, e aí de fato ele é constituído, né? Mas ele está lá no conta corrente desde muito antes, se ele não impugnar, se ele não entrar com despacho, com uma manifestação de inconformidade, ele vai continuar lá sendo exigido. Então, assim, está certinho. A execução fiscal foi só um passo muito à frente, assim, ele estava lá já há muito tempo restringindo ele, né? Sabe que você me lembrou de um outro ponto muito importante, né? Que é a questão da fraude de execução. Você falou aí sobre a restrição, e eu lembrei, porque ela é um ponto muito importante também para a gente poder falar. A fraude de execução, ela acontece quando tem a constituição daquele crédito, né? Ele é constituído, e a partir daquele momento, aquele débito está exigível, e a Fazenda Pública agora vai ficar de olho em como é que aquele patrimônio daquele executado vai se comportar. Porque se houver indícios de que aquele executado quer dilapidar o patrimônio dele por algum motivo, vai cair a fraude de execução. Porque a ideia é sempre essa, né? Você não pode fraudar a minha cobrança. E aí é radical, é uma restrição radical. Qualquer tipo de indício de lapidação patrimonial, a Fazenda Pública vai decretar a fraude de execução e vai invalidar qualquer eventual negócio jurídico que se formou a partir dessa constituição de dívida. O único método, jeito de você conseguir se livrar de uma fraude de execução é se o débito for muito menor do que o seu patrimônio. Você imagina assim, digamos que o débito é de 50 mil e você tem um patrimônio de 500, e aí você vendeu uma casa de 200, mas veja bem, sobrou um tantão de dinheiro ali para que você consiga pagar aquele crédito. Então, nesse caso, não. Nesse caso, a gente não constitui uma fraude de execução, porque o patrimônio está reservado ainda para conseguir quitar aquela dívida. Mas se porventura comprometer, aí é radical, aí eles já decretam a fraude de execução. Pode falar.
Tô te deixando em paz, né? Não, é só porque eu acho que eu me perdi aqui quando você falou. Eu preciso. É a partir da Constituição definitiva do crédito tributário, da citação, que eu não posso me desfazer do meu patrimônio, senão pode configurar fraude. Da citação, não, da Constituição. Da Constituição, tá. Beleza. Então, acabou o processo administrativo, o débito. Isso, acabou o processo administrativo. Eu tenho aqui um slidezinho tão bom sobre isso, que eu não botei ele aqui no meu. Eu não botei ele Você aqui não no tem meu, uma no meu execução. material. Você não tem uma execução, não tem que ser fraude de execução. Tem que ser uma outra coisa. Oi? Porque, olha só, se encerrou o processo administrativo, o meu crédito está regularmente constituído, beleza. E aí eu vou lá e me desfaço de um patrimônio de má fé mesmo e eu sei que eu estou devendo, tá? Como isso pode ser configurado fraude de execução fiscal, sendo que, a princípio, sei lá, a Fazenda ainda... Pode ser que a Fazenda nem tenha ainda ajuizado a execução, entendeu? Entendi. Na verdade, ela não vai ter a execução fiscal ainda. O nome é fraude à execução, ponto, não é fraude à execução fiscal. Mas a ideia aqui é a fraude ao que eu vou executar de você futuramente. A ideia é, você não pode fraudar o que eu tenho para te executar. É mais ou menos essa leitura que você vai ter para você poder entender esse nome que foi dado, entendeu? Porque a próxima fase, a fase seguinte aqui daquela Constituição é a execução. A execução é o caminho natural dela, né? Então, ela teve aqui o crédito constituído, a próxima fase é a execução, para que ela possa conseguir receber aquele valor. Se no meio do caminho você frauda, você está, de alguma maneira, batendo na execução fiscal. Você está, de alguma maneira, tentando que aquela execução fiscal não se consolide. Então, isso é muito radical, tá? Porque agora eu lembrei daquele nome, fraude contra credores. Aí eu acho que, de repente, se É enquadra mais. muito Aí parecido. fica bonito. É porque o nome para nós é fraude à execução. A gente tem um nome mais diferentinho porque você já viu, né? A Fazenda Pública, ela acha que ela é diferente de todo mundo, né? Então, mas é essa lógica, tá? A lógica do você não poder dilapidar o seu patrimônio de maneira que comprometa a sua quitação daquele débito, tá? Mas é bem isso mesmo, viu? Obrigada. Eu ia falar que um cliente meu uma vez, cara, foi muito engraçado isso. Peguei uma execução fiscal e aí tinha lá uma fraude à execução. O cliente, basicamente, ele tinha feito uma dação em pagamento para uma pessoa, ele tinha uma dívida com essa pessoa. E aí ele tinha um imóvel, ele deu esse imóvel para essa pessoa retornou para ele com um valor de diferença. Por exemplo, a dívida era de 100 mil e essa casa era de 200, então ele voltou com 100 mil para poder compensar. Então, e aí a Fazenda Pública decretou a fraude à execução, porque já fez isso depois de se constituir o crédito, mas ela foi além. Ela verificou que o valor de torna, né, a diferença que deu, que teve que ser retornado para a empresa, era muito maior do que a metade, era tipo assim, 70%. Então, ela descaracterizou a dação e caracterizou como sendo uma compra e venda normal. E aí, na época, eu conversei com o meu cliente, expliquei para ele que isso ia ser invalidado por N motivos, enfim, mapeei todo esse risco para ele, de fato foi, mas o juiz me surpreendeu. Quando chegou a sentença, o juiz ele simplesmente mapeou algo que eu não conseguiria mapear. Ele percebeu que essa pessoa que participou dessa dação em pagamento foi advogado desse meu cliente em outras execuções fiscais. E mais do que isso, ele mapeou que essa terceira pessoa, ela vendeu esse imóvel para uma outra pessoa. Sabe para quem? Para o filho do meu cliente.
Gente, que vergonha. Meu Deus do céu. Sério, gente. Eu li a sentença assim, ó. Sabe quando você vai baixando assim, ó. Não, e assim, eles Mas nunca esse contam pra juiz, gente, né? Eles esse, falam isso esse, de maneira aleatória, né? Que, não, esse Cláudio? juiz, esse juiz foi a fundo, né? Ele fez ali o Sherlock Holmes. Ele realmente não quis lesar a fazenda. Ele, não, esse Não, aqui não vai cara, foi passar. surreal. Foi surreal. E aí depois foi uma saga, né? Porque eles ficaram, os filhos tinham constituído uma outra empresa, né? Então eles ficaram com muito, muito, muito medo deles irem para essa execução fiscal. E aí a gente teve que fazer toda uma manobra de aceitar, porque até então eu estava super ferrenha para poder batalhar ali para aquele, por aquele imóvel, né? Que não fosse penhorado, tá, tá, tá. Daí eles falaram, não, aceita isso daí porque eu não quero que isso respingue na minha empresa. A gente teve que aceitar a penhora para que calasse a discussão e não levasse, não chamasse a empresa, né? Não redirecionasse para essa empresa, né? Mas assim, terrível, gente, é complicadíssimo isso. Mas, amiga, o advogado foi esperto, hein? Não, gente, a Ele falta foi de bem bastidor, né? esperto. Esse advogado foi meu professor, tá? Aquelas situações que você fica, meu Deus do céu. E aí, outro ponto também, né? Eu lembro que na época ele bateu no peito e falou: olha só, eu consigo fazer com que eles aceitem, eu vou embargar de terceiros e eles vão aceitar os meus embargos de terceiros. Porque eu sou terceiro de boa fé, nananã. E aí é um ponto muito importante, né? Porque a pessoa que ela não está habituada à execução fiscal, ela acha que é muito igual ao cível, né? E não é. Na execução fiscal, nesse contexto especificamente da fraude à execução, o terceiro de boa fé ele se ferra total, tá? Porque ele pode ser de boa fé ou ele pode ser de má fé. Não importa, tá? Isso é muito radical. Ele pode ter o melhor, a melhor das intenções, mas aqui, para esse contexto, ele vai ser prejudicado porque não tem como. A fraude à execução ela é imperativa, tá? E aí, para a gente poder já correr para o nosso final, queria pontuar sobre a prescrição intercorrente. Acho que foi você, né, Claudinha, que falou? Foi sim. A prescrição intercorrente, ela talvez seja o segundo ponto que eu indico vocês de olharem. Prescrições em geral, tá? Na cabeça, prescrição ordinária e prescrição intercorrente. O segundo ponto para vocês poderem olhar na hora de avaliar uma execução fiscal, principalmente se ela for uma execução fiscal antiga, tá? Aliás, principalmente não. Se ela for uma execução fiscal antiga, se ela for nova, não tem como. Por quê? A prescrição intercorrente, ela traduz uma inércia da fazenda pública superior a 5 anos. A fazenda pública, ela tinha todos os meios ali para que ela conseguisse prosseguir com aquela execução fiscal, mas ela permaneceu inerte. Essa inércia cobra um preço. Nenhum processo ele é eterno. Então, se você não faz um limite de tempo, né, o nosso 5 anos, prescreve. Qual que é o grande melindre aqui em relação à intercorrente específica para a execução fiscal? A gente vai precisar necessariamente, antes de configurar os 5 anos, passar por um ano. Então, a bem da verdade, é um ano mais 5 anos. Até um tempo atrás, a contagem era a partir do artigo 40 da Lei das Execuções Fiscais, que o juiz, quando ele percebe que não houve penhora, não se encontrou bens da penhora, ou o devedor não foi encontrado, não conseguiu ter uma citação válida, ele suspendia a execução fiscal por um ano. Depois de um ano, vinha a Fazenda Pública e falava se ela queria prosseguir com o feito ou não. A Fazenda Pública ia lá, fazia uma nova tentativa de penhora, uma nova tentativa de citação daquele devedor. Sendo frutífero, prosseguia, não sendo frutífero, pedia de novo aquela suspensão. Mas certo é que o artigo 40 definia ali um ano de suspensão. E aí a gente imagina que
a Fazenda Pública fica inerte ou não consegue nenhuma medida efetiva de citar o devedor ou de penhorar os bens do devedor. E aí a gente segue para mais 5 anos. Então, no final de 6 anos, a gente tinha ali configurado aquela prescrição intercorrente. Hoje, citar, tentar de novo citar, tentar de novo penhorar aquele bem, ela vai fazer várias tentativas. Só que veja, aliás, quero a opinião de vocês. Dentro do contexto da inércia, o que vocês acham? A Fazenda Pública está ali, ó, ano a ano tentando. Tenta citar, pede de novo aquela busca de penhora, bloqueio de bens, não acha nada, não acha o devedor, mas ela está ali tentando. Nesse contexto, vocês acham que caberia uma interrupção de prescrição do prazo de prescrição que está correndo? Me Sim, falem. para mim cabe. Que cabe a interrupção. Sim. Jéssica? Foi? Acho que eu não ouvi a Jéssica. A Jéssica, ela não tá no mudo, mas parece que ela tá sem som. Se quiser escrever, de repente, Jéssica. Faz assim para interromper e não para não interromper. Sim para interromper. Roberta, aproveita aí o embalo. Fala aí, o que você acha? Eu tô pensando na sua pergunta, porque a gente pode defender tudo, né? Mas se ela tá tentando, ela não. É porque assim, se ela tá tentando, ela não tá inerte. Ao mesmo tempo, se a gente não teve. Se foi tudo infrutífero, acaba que a execução ela não está cumprindo o seu papel. E aí não sei, eu não estou com uma opinião formada, desculpa, eu estou pensando. Anas. Contem-me. Temos só Quem uma quiser Ana agora. pode colocar no chat, tá, gente? Isso, Ana, Edna, coloquem aí no chat. Cris, o que você acha? Beleza. A Roberta, ela pegou o fio da meada. Esse é o questionamento, Roberta. Ela não está inerte, ela está tentando. Só que nenhuma medida que ela faz é efetiva. Porque, veja, concordam comigo que a execução fiscal ela existe só por um motivo, que é o quê? Satisfazer a cobrança daquele crédito. Então, a Fazenda Pública ela vai tentar, ano a ano, que se satisfaça a cobrança, que se satisfaça aquela dívida. Mas, ainda que ela esteja se movimentando para que isso aconteça, as medidas estão tendo um retorno positivo em relação a essa satisfação? Quão mais perto ela está da satisfação do crédito com as medidas que ela está tomando? Se não tem satisfação em nenhum ângulo, se não tem nenhuma medida efetiva, não interrompa a prescrição. Ela continua acontecendo. Então, não basta que ela seja inerte 100%. Ela pode até se movimentar. Só que, se a medida que ela tenta é infrutífera, se a medida que ela tenta não traz nenhuma eficácia para a satisfação do crédito, essa medida não vai ter o condão de interromper a prescrição. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante, de verdade, tá? Porque ela vai movimentar, ela vai continuar movimentando o tempo todo aquela execução fiscal. Mas lembrem sempre disso, tá? Efetividade da medida. Bom, eu acho que eu passei por
Oi, Roberto. Só mesmo para perguntar se esse é o quê? O entendimento STJ? STJ. Tem um RESP. RESP, Mas não, 1.340.053. mas é repetitivo ou É repetitivo. O RESP é 1.340, 1.340.053. obrigada. Depois você pode. Eu tenho um material que eu fiz há um tempo atrás, que chama Manual da Defesa em Execução. Posso compartilhar com vocês depois. Eu te passo, Cris. Você passa para elas. Que eu tinha Tá começado a ótimo. escrever, agora eu estou super sem tempo. Mas, assim, a minha ideia era montar, tipo, um e-bookzinho. E aí eu ia fazendo capítulo por capítulo. Daí tem uma parte lá que fala sobre a pressão intercorrente. Tem lá o número do resto, bonitinho, tem todos os temas, né? Mas já é o entendimento consolidado, tá bom? Mas é isso, eu acho que eu consegui passar pelos principais pontos, obviamente, como a Cris falou lá no início, eu tenho um curso sobre isso, então são mais de 30 aulas para poder resumir em menos de 2 horas, né? Então a gente certamente fica coisas sem serem faladas aqui, coisas importantes, mas um overview de tudo, enfim, um geralzão, por assim dizer, eu acho que eu consegui passar aqui. Eu vou ficar agora aqui esperando vocês me perguntarem, porque eu espero que vocês tenham muitas perguntas, que aí eu vou entender que realmente vocês entenderam. E é isso, pessoal. Contem-me. Minhas queridas, quem quiser fazer pergunta, essa é a hora. Obviamente, a gente vai ter mais momentos, mas que ninguém saia com dúvidas hoje. Ah, eu já aproveitei, eu fiz várias dúvidas, então acabou. Acabou A meu. Roberta Ela não perde tempo. vestiu a Ficou. toga e É isso. batinou, né, Roberta? Mas lembrando aqui que esse é um espaço seguro, viu, meninas? Não tem pergunta certa, pergunta errada. Tem a pergunta. E É alguém Ah, eu isso. não escreveu tenho. O que eu aqui. tinha, já perguntei. Claudinha também. Isso. Mas vocês realmente entenderam, Edna? Eu preciso da, como é que fala? Feedback? Que vocês expressem com palavras que vocês entenderam. Edna, tudo certo por aí? Para mim foi um overview. Tudo certo, assim, entendi Agora eu não tudo. vou perguntar, não, porque eu sei O que tá tudo negócio é a certo aí. prática. Gente, eu vou Entendeu? inverter aqui uma ordem. Jéssica, você tá aí, né? Eu sei que você vai sair. Eu vou propor da gente fazer uma foto para Jéssica também aparecer na hora Então vamos. da Então vamos. foto. Porque é muita sacanagem minha eu tirar a print assim do nada enquanto a Jamila está falando, aí fica como? Sempre sai com aquela careta, né? A gente agradece. Sempre sai. Então, todas estão aqui. Só temos uma Ana, né? A outra Ana saiu. A Ana Agora, saiu, a outra Ana. Flávia. peraí. Correndo, vamos lá. Um, dois, três e. Pronto. Ah, bem melhor, porque eu te juro, eu tentei fazer algumas fotos no decorrer e só saiu você com careta. Aí é muita sacanagem Ai, que comigo. a minha blogueirinha interior agradece. Ah, perfeito. Meninas, Mas é dúvidas? isso, pessoal. Não? Jamile, você sabe já dentro do seu coração que você vai voltar, né? Já tem até tema. E eu sei que a gente tem muito mais coisas, né, para poder discutir, mais dúvidas para poder tirar. Quem Ah, sabe, meninas, agora vocês já têm esse elo, que aqui também é um espaço de networking, né? Então vocês já têm esse. Claudinha. Bora lá, eu Claudinha. tenho. Ô, Vamos lá. Jamile, Oi. agora a minha dúvida é no sentido de captação. Você falou que iniciou, que conseguiu tudo já com a execução fiscal. Como você fazia essa captação? Você já estava no escritório? Existe uma forma de fazer essa captação? Oi, vem cá, você está em execução fiscal? Posso ver se você está em execução fiscal. Você quer que eu veja? Como é que eu faço essa captação sem estar fazendo parte de nenhum escritório? Existe É. alguma forma de eu ficar consultando?
Mas daí eu preciso do CNPJ da pessoa para consultar se está ou não. É só uma ideia de como poderia fazer esse tipo de captação. Certo. Tem um app, eu já vou antecipar que não sou fã dele, tá? Mas existe um app, inclusive da Fazenda Pública, que ele traz uma lista de todos os devedores que têm a dívida constituída, tá? Ele chama dívida aberta, tá? Sim, App, eu sei que muita gente utiliza ele para poder verificar quem está com dívida, porque você tem ali, é de domínio público, né? Então você consegue ter ali dados das empresas que estão devedoras em execução fiscal. Dívida aberta, podem anotar. Eu não sou muito fã desse app, porque se você utilizar ele sem nenhum tipo de estratégia, ele é muito invasivo. Imagina que você pega ali o dado daquela empresa e liga para ela: oi, tudo bem? Eu vi aqui no site, no app aqui, que você está devendo. Gente, isso é horrível, sério. Imagina você chegando para ter que falar isso com o cliente. Então, ponto 1. Ponto 2. Financeiramente falando, é muito vulnerável. Porque quando você chega para o cliente falando que você quer defendê-lo, você perde um poder de negociação importante aqui. Você fica muito sujeito ao que ele quer te pagar. Porque ele vai entender aquilo como se fosse quase um favor que ele vai te fazer e te dar a execução fiscal dele para que você possa defendê-lo. E a ideia de uma execução fiscal não é você só cobrar no final, porque ela demora pra caramba. Ela demora 5 anos, 6 anos às vezes. A ideia é que você consiga, já de cara, ter aqui um PL, né? Ter um honorário inicial. Ainda que você cobre um percentual ao final, mas senão você não sobrevive. E aí fica muito mitigado, fica muito vulnerável essa sua parte de negociação. Então, eu indicaria que, se forem utilizar o dívida aberta, utilizem ele de maneira um pouco mais sábia. Elequem ali, talvez por setor, enfim, talvez de um jeito que vocês consigam categorizar aqueles devedores e e aí entra na parte que foi a minha parte que eu fiz. Eu não utilizei o dívida aberta, mas o que eu fazia? Eu entendia que para eu conseguir captar de maneira mais sólida o meu cliente, eu precisava captar através de uma autoridade no assunto. Então, eu me colocava como autoridade no assunto para que ele viesse até mim a partir de alguma coisa que eu fiz e ele entendeu que eu saberia conduzir aquela causa dele. Por isso que eu comecei, na época, a fazer as entrevistas na rádio. Tinha um quadro muito específico lá. Toda semana eu estava lá falando sobre tributação no agronegócio. Na época de imposto de renda, eu estava praticamente todos os dias ali, respondendo as dúvidas dos ouvintes ali, enfim, agropecuários. E isso acabou, de fato, rendendo muito, no sentido de que eu estava ali no meio de autoridade e vinha muita gente perguntar alguma coisa. E aí eu também fiz de ir até os setores de empresários, seja numa cooperativa que tem ali, né, os produtores rurais, seja na minha cidade chama CIPA, que é uma casa do empresário, né? E aí lá eu oferecia para dar palestras específicas sobre temas específicos que eu sabia que era uma dor daquele meu cliente. De maneira geral, aquela categoria de empresários tinha aquele tipo de dor. Então, por exemplo, dívida ativa, execução fiscal, restrições ao nome. Então, tudo que eu via ali, que eu mapeava como sendo uma dor daquele empresário, eu não ia até o empresário. Eu ia aonde eu pudesse falar para ele com voz de autoridade, porque eu sempre tive essa dúvida de, tipo, se eu fosse até ele ia achar que eu tô precisando dele. Mas eu preciso que ele precise de mim, entendeu? Eu queria inverter aqui o polo. Então, se vocês forem utilizar o dívida aberta, façam dessa maneira, tentem
categorizar ao máximo, né? Façam ali as listas de vocês e tal, categorizem ao máximo para tentar buscar dores específicas de cada setor e tentem conversar com a comunidade, sabe? Sempre tem ali uma casa de empresários, a própria OAB é ótima para isso. Ofereça palestras, se ofereça para dar palestras, entendeu? Você vai, além de conseguir ali uma possibilidade de ter eventualmente alguém que precisa desse serviço, você acaba conseguindo parceiros, né? Os próprios advogados que já estão ali há muito tempo, que não atuam em tributário. Tributário é uma área em que parece ser muito fechada, ela acaba sendo muito boa no sentido de que ninguém quer entrar. Todo mundo chamaram vocês de local aí porque vocês fizeram OAB em tributário. Ninguém quer trabalhar em tributário, entendeu? Então, assim, parcerias, você se colocando sempre como autoridade no assunto, isso acaba ajudando muito, sabe? Então, eu basicamente fazia isso. Eu tinha um problema, que até hoje eu tenho, tá? Eu não me considerava boa em prospectar cliente, sabe? De chegar, batendo de porta em porta. Eu sou muito tímida, eu não consigo, eu acho que eu não consigo nem desenvolver, gente, sério, de verdade. É aquela coisa de você saber o que te limita, né? Então, primeiro eu fiz isso, para que ele chegasse até mim. Era muito mais fácil para mim. E aí eu fortaleci as minhas parcerias. Então, eu conhecia muito advogado. Na própria OAB, eu sou presidente da comissão de tributário da OAB da minha cidade. Eu sou super tímida, Edna. Então, eu estava sempre ali palestrando, falando de execução fiscal, e isso acaba sendo um chamariz. As pessoas chegam até você, os outros advogados, eles querem fazer parceria porque eles conhecem alguém que não sei o quê. Sempre acontece. Então, eu fiz muita parceria e isso foi o que me deu uma certa entrada para conseguir realmente atuar no tributário. E aí depois, eu fiquei bastante tempo com a execução fiscal, bastante tempo mesmo. E aí depois eu fui para a área de educação. E aí eu já saí, né, desse mundo de prospecção e eu já trabalho no jurídico interno, né? Então eu não fiquei tão preocupada mais com prospectar. Mas quando eu prospectava, era assim que eu fazia. Não sei se era o meio mais adequado, tá? Porque talvez eu não consiga te falar que como, sabe aquela coisa, tipo assim, 5 jeitos de você prospectar de maneira eficaz. Eu não vou conseguir fazer isso com você. Não, Mas tranquilo, eu até entendo. Mas eu queria ter ideia de como foi. Aí é uma cidade pequena, então eu acredito até que para conseguir, de repente, a rádio é muito mais tranquilo do que Rio, RJ, que é muita gente, e assim, você tem que conhecer a pessoa da pessoa da pessoa para aquela pessoa lá muito mais. poder te indicar. Mas era só mesmo para ter uma ideia, e aqui no Rio, sem vergonha na cara mesmo, vai à luta. Tipo, oi, tá com um É, probleminha aí? eu vivi os dois, né? Eu moro no Rio hoje, né? Então, assim, toda a minha prospecção inicial, se é que eu posso chamar de prospecção, foi lá na minha cidade. Enquanto já moradora do Rio de Janeiro, muito tempo eu me rendi não. O que vinha minha renda era de clientes da minha cidade, com as parcerias que eu fazia lá. Aqui no Rio, eu demorei muito, mas muito mesmo para conseguir Mas cliente. para quem é Muito tímida mesmo. deve ser mais difícil ainda. Então, assim, e aí eu tinha um sócio aqui, que é local, já, enfim, nasceu aqui, e aí foi ele que meio que foi me abrindo as portas. Só que na época a gente mexia muito mais com demandas de recuperação de crédito do que de execução fiscal em si. E por fim a gente acabou essa sociedade e eu continuei só com o contencioso e eu voltei mais para o contencioso estratégico. Só que aí eu já conhecia mais pessoas, já tinha formado mais parcerias, então foi um pouco mais fácil. Até chegar nessa fase,